Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ter um momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em teu nome para aprender, para ouvir a tua palavra. Pai querido, grandioso Deus, usa, Senhor, o servo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós fizemos uma introdução a respeito de santidade e santificação. Nós começamos falando a respeito da santidade de Deus, depois nós falamos a respeito da antropologia bíblica. A antropologia bíblica é um nome que se dá para a doutrina da origem do homem segundo as Escrituras. Levíticos 11:44. Sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrei a sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Isso, então veja, conforme a leitura, sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos. Santidade, ela é originada em Deus, Deus é santo por essência, e todos os seus atributos são permeados por este atributo ou virtude. Isso cai muito lá em teontologia, quando estudamos o ser de Deus. Deus é santo em essência. Pastor, isso é importante saber? Sim. Quando Deus está lidando com a nossa vida, quando nós estamos sobre o cuidado de Deus, ou até mesmo sobre a vara da disciplina de Deus, ainda assim, Deus o faz com santidade. Se você está passando por momentos difíceis, enfermidades, dores, desventuras, você sabe que é Deus que controla todas essas coisas. Muitas vezes o cristão fala: mas por que tanto sofrimento, Deus? Será que eu sou tão ruim assim? Tem gente pior do que eu que está vivendo bem. Já ouviram pessoas reclamando assim? Tem que dizer para esses irmãos que mesmo quando Deus está tratando conosco, Ele trata com santidade. Não é a vontade de Deus que você fique em sofrimento, mas às vezes é necessário passar por isso. José, Jacó e outros homens da Bíblia, Jesus Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Hebreus 5:8. Então, Deus faz tudo com santidade. Essa santidade é uma das suas virtudes, atributos. Ele generosamente distribui aos homens, e então ele tem essa prerrogativa de sentar-se no trono de santidade e requerer de nós que nós sejamos como ele, uma vez que somos sua imagem e semelhança, criaturas restauradas, decaídas, claro, depois de Adão cair, toda a raça decaiu, porém nós estamos num status de santidade. Lembre-se, você não é santo em essência nesta vida. Então, embora você tenha um status de santidade, você tem um status hoje de imortalidade, mas você morre. Você tem um status de santidade, mas você ainda peca. Semana passada falamos a respeito do já e o ainda não. Você já é santo por status. Jesus te conferiu esse status de santo. Tanto é que se os céus abrirem agora, você vai ficar no lado direito dele, não por mérito, mas por status que ele te conferiu. Ué, isso é bonito, hein? Nós temos que admitir que isso é bonito, porque continua sendo não pelas obras. Não pelas obras. Uma grande empresária aqui do Brasil adotou uma criança. Ela tinha um relacionamento moderno e adotou uma criança. Então, ela acabou sofrendo um acidente e ficando na cama, vegetando. Tanto tempo ela ficou assim, que ela gastava em torno de R$500 mil por mês com médico. R$500 mil por mês com médico não é pouco dinheiro, não. Ela ficou 10 anos assim. O rapaz que era menino, cresceu. A companheira dessa bilionária tentou ficar com a herança, mas ela tem um herdeiro. Alegaram que o menino mexia com droga, alegaram que o menino
tinha problemas mentais. O advogado da menina falou, olha, ele pode ser tudo isso, pode ser pessoa simples, pode ser um mau elemento, pode ser isso, pode ser aquilo, mas ele é filho. Ah, mas não é filho, aí os advogados de defesa, não, mas ele não é filho legítimo. O advogado do menino falou, mas ele é filho. Mesma coisa, você pode ter todos os defeitos, mas você é filho de Deus. O documento está na cruz. O título de dívida que o apóstolo Paulo diz foi na cruz. Esse título que mostra, olha, Jesus é aquela escritura que diz, olha, eu estou aqui não por causa de mim, mas por causa daqueles pelo qual eu morri. Então é sobre essa perspectiva que nós falamos de santidade e santificação, não de ir para um mosteiro, né? Santidade significa separação do pecado, dedicação total a Deus. A palavra para santo é a mesma palavra para cortar. Tanto é que quando nós vamos lá no Antigo Testamento, tá? Então o Senhor vos deu o mandamento, no português, lá no hebraico, tá? O Senhor vos cortou o mandamento. Por que cortou? Não se atreve. Por que o Senhor cortou o mandamento? Né? Moisés subiu no monte, e lá em cima, no Monte Horebe, lá em cima, Deus escreveu o mandamento com o próprio dedo dele. Mas Deus não usou uma folha de papel, nem um pergaminho, nem também usou uma placa de madeira. Deus usou o quê? 2 tábuas de cortadas por ele mesmo. Ele cortou. Então, quando lá no hebraico fala, Deus vos deu o mandamento, ele cortou o mandamento. Cortou o mandamento e ele escreveu com o dedo dele na pedra. Então, a palavra cortar e separar vão estar associadas. Então, quando Deus te deu a ordem de ser santo, para você cortar, separar-se, claro, que daquilo que não é santo. Naquele filme Advogado do Diabo, e ele trabalhava para o diabo mesmo. O diabo era o dono do escritório de advocacia. E uma fala interessante que eu me lembro, esse filme é antigo, né? Para o jovem advogado, olha, Deus te dá uma lei e colocou em você uma natureza contrária a essa lei. Ele está tentando convencer que Deus é mau. E vocês acham que as pessoas não fazem a mesma coisa com Deus? Como é que Deus faz o mundo todo bagunçado e fala para você ser santo? Falaram isso para você? Eu conheço igrejas que falam isso. Deus, ele criou o diabo, manda o diabo seduzir você, e depois que você cair, ele te acusa de cair na cilada do diabo. Isso é maligno, isso é perverso. Isso é perverso. Nós contamos não com a nossa esperteza, mas com a poderosa ação de um ser vivo que age em nós e que habita em nós. Nós somos tabernáculo de um ser vivo, onipotente, que se chama Espírito Santo. É com isso que o diabo não contava no filme. E com isso que as pessoas que hoje defendem isso também não contam. Nós não estamos livres como se fosse por nós mesmos no mundo. Existe Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que vai nos fortalecer em todas as ocasiões, mesmo quando nós não queremos ser fortalecidos. Já ouvi falar de pessoas que você vai visitá-las e elas falam, não, eu não quero nem ouvir. Eu não piso mais os pés naquela igreja. Infelizmente, existem casos que alguns irmãos chegam com tanta mágoa, ficam tão magoados, não vou entrar em motivos ou méritos, tá, meus irmãos? Não é essa a questão. Mas que eles chegam a desabafar para vocês, eu não piso mais os pés. Às vezes está chegando na igreja e já ouve esse tipo de coisa. Se fulano não estiver lá, eu souber, não vou mais lá. Aí você tem que falar, meus irmãos, se você briga com seu irmão, você não vai na casa do seu pai? Então, Deus nos dá da sua santidade, restaura em nós a sua santidade. Claro, nós vimos um pouco de santificação progressiva na semana passada. Não cai em você um balde de santidade, mas existem situações na vida que vão te dando a oportunidade de lutar contra a velha natureza, que está golpeada de morte, mas ela ainda, de certa forma, vive em você. Tá? Pedro 1,16.
Primeira de Pedro. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está citando Levítico, como nós lemos 11:44. O apóstolo Pedro, judeu, atento às escrituras, está citando Levítico. Deus é santo em sua essência. Isso significa que ele é totalmente separado do pecado e moralmente perfeito. Deus é moralmente perfeito. Ele não tem nenhum interesse na sua queda. Tá bom? Ah, Deus me fez... Não, Deus não tem nenhum interesse na sua queda. Deus não tem nenhum interesse, nenhuma alegria em ver você desobedecer. Ele quer ver você cada vez mais próximo dele. E Deus ganha alguma coisa com isso? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo: Deus ele se alimenta de louvor. Gente, Deus não se alimenta de louvor. A gente ouve cada coisa. Deus se alimenta de louvor. Ele fala assim: olha, se eu quisesse sacrifício, todos os animais do campo, que pululam no campo, são meus. Se eu não como carne de touro, não bebo sangue de bezerros, se eu quisesse sacrifício, eu não ia pedir para você. Se tivesse fome, eu também não te diria. Não é isso que ele fala no Salmo? Olha, gente, se eu precisasse de comida, eu não pediria para você. Porque o mundo é meu e tudo que nele se contém. Então Deus não precisa de louvor, nem do nosso. Tem uma irmã que canta bonito, umas irmãs aqui que cantam bem, não, uns irmãos que tocam. A gente tem uma voz, quem tem a voz boa. Deus não precisa da voz nem dos anjos. Deus não precisa da voz dos anjos, dos serafins, dos querubins. Ele era pleno, feliz, onipotente, como nós tratamos, na solidão da eternidade. Ele não era deficiente para poder criar o mundo e precisar de alegria. Isso não é grego. Deus, ele era feliz e eterno e resolveu em si partilhar daquilo que ele tem com o ser que ele ia criar, que era o homem. Então, quando Deus criou o homem, ele criou para que o homem se alegre nele, para que ele veja o homem em plenitude e felicidade. Então não é prazer de Deus que você sofra. Tá? Não é prazer de Deus que você sofra. Deus não se agrada nem da morte do perverso. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: eu não me agrado da morte do perverso. Por quê? Por que será que Deus não se agrada da morte do perverso? Porque ele não tem justiça? Não, porque o perverso é a imagem de Deus. É uma imagem distorcida. É como aquele filho que vai para as drogas, vai para o álcool, tem que buscar dinheiro na padaria. Tá? Ele é tudo que traz sofrimento, mas ele é filho. Está no sentido de criação, tá?